vocês. Obrigada, Isis. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. A gente começa com essa notícia. A polícia prendeu em Fortaleza uma quadrilha responsável por vários sequestros. A última vítima foi um gerente de um banco. Ele foi levado de casa, frente de casa do bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. Familiares dele receberam ligações dos criminosos exigindo Pix e os policiais conseguiram rastrear quem recebeu o dinheiro para chegar ao nome do primeiro suspeito. A quadrilha já cometia crimes aqui na capital desde dezembro do ano passado. As investigações da Polícia Civil apontam que pelo menos 10 pessoas foram vítimas do grupo que agia sempre com muita violência. Em um dos casos, uma mulher foi estuprada e 2 outras vítimas foram atingidas com disparos de armas de fogo. Jovens, usuários de entorpecentes, o que isso torna a ocorrência muito mais sensível, e utilizavam de extrema violência no momento que encontrava em posse das vítimas, né? Se valiam de torturas psicológicas, torturas físicas, para obter aquela vantagem econômica. As vítimas eram escolhidas de forma aleatória. O grupo circulava pela cidade em carros roubados, buscando um alvo fácil. Iniciavam várias transferências bancárias via Pix e, dependendo do padrão, eles evoluíam para a extorsão mediante sequestro. Levava a vítima para o cativeiro, iniciava a negociação com familiares, exigindo a quantia indevida do resgate da vítima. O último crime cometido pela quadrilha foi o sequestro de um gerente bancário de 40 anos. O homem estaciona o carro neste local e, quando desce, é abordado pelos criminosos que logo disparam contra ele, atingindo a vítima. O gerente bancário foi levado aqui deste local, no bairro de Fátima, bem próximo à Avenida Aguanambi. Apesar de ferido, os criminosos ainda ficaram com ele no veículo por cerca de 2 horas. Durante esse tempo, fizeram transferências bancárias, compras, e quando pararam em um supermercado aqui da região para realizar um saque em um caixa eletrônico, foram localizados pela polícia. Até o momento já foram presas 7 pessoas e 2 outros suspeitos foram identificados. O grupo, segundo a polícia, era chefiado por Matheus Batista de Oliveira, de 18 anos, que tem um histórico de atos infracionais bem extenso. Historicamente, o crime de sequestro nunca foi um bom negócio aqui no estado do Ceará. E continua não sendo um bom negócio aqui no estado do Ceará. Nós não vamos permitir que um avanço da tecnologia para facilitar a vida do cidadão, otimizar as transações financeiras, torne o cidadão vítima da criminalidade. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Motorista embriagado atropela bebê que estava na calçada em Barbalha. Alunas de escola estadual de Aquiraz fazem protesto para denunciar casos de assédio sexual cometidos por colega. Você vai saber quais são os bairros onde há mais furtos de fios de cobre em Fortaleza. E pegar as dicas do Banco Central para não cair em golpes durante o saque dos valores esquecidos que começou hoje. Com uma semana de atraso, Receita Federal libera programa para a declaração do imposto de renda. E mais, governador Camilo Santana promete universalizar escolas em tempo integral no Ceará até 2026. O Jornal da Cidade desta segunda-feira já está no ar. Já está liberado o resgate do dinheiro esquecido nos bancos. Você fez a sua consulta no site do Banco Central? Recebeu o aviso de valores a receber? Então está na hora de colocar esse dinheirinho no bolso, né? Mas para isso será necessário seguir um calendário. Anderson Lima ao vivo com a gente explica que datas são essas. Boa noite para você, Anderson. Oi, Bianca. Boa noite para vocês aí no estúdio, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, o cronograma começou hoje para os nascidos antes de 1968 e também para empresas abertas antes dessa data. A gente sabe que as consultas aí começaram no dia 14 de fevereiro, mas o Banco Central não informou o valor nem quando esse dinheiro poderia ser resgatado. Agora vai ser possível com esse cronograma. Vamos lá, de 7 a 11 de março, a consulta é para quem nasceu antes de 68, isso vale também para empresas. De
14 a 18 de março será para os nascidos entre 68 e 83. E de 21 a 25 de março para quem nasceu aí a partir de 1984. O Banco Central informou que nessa primeira etapa, 28 milhões de pessoas e empresas com dinheiro a receber vão poder sacar esse valor, cerca de 3,9 bilhões de reais. Agora, se não aparecer o dinheiro para você aí agora, nesse momento, na segunda etapa, pode ser que aconteça, viu? Pode ser que surja esse dinheirinho aí. Essa segunda etapa começa dia 2 de março com mais de 4 bilhões de reais para serem resgatados. É um bom dinheiro e vale a pena. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, antes, obrigado pelas informações. E ao mesmo tempo que liberou o saque, o Banco Central fez um alerta sobre golpistas que estão aproveitando o momento para enganar pessoas e ficar com esse dinheiro. Por isso, a gente separou aqui no telão algumas dicas para você que vai receber esses valores esquecidos nos bancos. Olha só aqui, ó. O único site para consulta é esse que eu vou dizer agora, valoresareceber.bcb.gov.br. Só tem esse, não tem outro. Cuidado também com páginas enviadas por mensagens de texto e também via WhatsApp. Não clique, não abra, não passe adiante. Para garantir a segurança, procure pelo cadeadozinho que aparece no lado do endereço, na barra de navegação, lá em cima. Quando o site é seguro, aparece um cadeadinho lá do lado do www. Fique atento ao calendário de resgate entre hoje e o dia 14 de março. As consultas, pedidos de saques estarão liberados apenas para quem nasceu antes de 1968 e para empresas criadas antes desse mesmo ano. Outras datas de resgate serão divulgadas nas próximas semanas. Outra dica, não forneça seus dados pessoais para ninguém. Apenas depois que acessar o sistema e somente para aqueles que pedirem o resgate sem indicar uma chave Pix, o banco escolhido pelo cliente entrará em contato para realizar a transferência. E nesse caso, o banco não vai pedir os dados pessoais do cliente ou a senha. Nunca dê sua senha para ninguém. Não acredite em ligações ou mensagens enviadas em nome do Banco Central. O Banco Central não envia links ou entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais, seja por WhatsApp, Telegram, SMS, outras redes ou ligações. E por último, não é necessário qualquer tipo de pagamento para ter acesso a esses valores. Tá aí, então, dicas super importantes para você, no lugar de receber um dinheirinho, acabar perdendo dinheiro e ser enganado. E olha, até a próxima sexta-feira, os autotestes para a Covid irão chegar às farmácias do Ceará. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado, os preços irão variar de R$ 65 a R$ 78. 6 marcas foram autorizadas pela Anvisa. Lembrando que esse produto é recomendado de forma complementar a outros tipos de exames disponíveis no mercado. Em caso de resultado positivo, o paciente precisa procurar um profissional de saúde que irá fazer a notificação ao SUS. E um projeto de reorganização de feiras está tirando o sono dos comerciantes da Granja Portugal, em Fortaleza. Isso porque a ideia da prefeitura é mudar o comércio ambulante para um outro local, no Conjunto Palmares. Mas os feirantes temem que os clientes não apareçam por causa da insegurança na região. O Wellington é feirante há pelo menos 9 anos. Aqui na feira do bairro Granja Portugal já tem uma clientela fixa. Inclusive, a possibilidade de reorganização o alegrava. Como a pandemia estava rolando no momento, eles falaram que vamos organizar a feira no mesmo local, vamos deixar uma feira padrão. O ambiente da feira do Palmares, que é onde eles querem fazer a mudança da gente, eles querem colocar a gente e remanejar para lá, é um ambiente assim muito perigoso. Assim como o Wellington, outros feirantes aqui da Granja Portugal estiveram reunidos com representantes da prefeitura para discutirem a reorganização da feira. Mas, segundo o Wellington, alguns pontos foram alterados deste primeiro acordo. Alguns feirantes, vamos dizer 5 ou 10% ainda querem ir. Eu acho por desconhecimento da área, por não conhecer que a área é uma área perigosa. A possibilidade de saída dos feirantes deste ponto na Granja Portugal para uma outra rua preocupa. Muitos deles estão no mesmo ponto há 10, 15, 20, 30 anos. Além disso, a insegurança tira o sono dos trabalhadores. A feira vai ficar em um lugar que é muito perigoso, né? Onde até a própria clientela fala pra gente que não vai, né, na feira, por causa que é perigoso, né? Fica numa divisa, né, entre uma facção e outra. E, infelizmente, os conflitos acontecem. O medo principal dos feirantes aqui da Granja Portugal é em relação à mudança de local da feira, como foi proposto pela prefeitura, segundo eles. A possibilidade de fidelizar uma clientela do zero
é prejuízo para todo mundo. Irineu explica que em relação à redução dos estandes, cada caso deveria ser analisado de forma individual, até porque, dependendo do seu nicho, alguns feirantes não conseguem colocar toda a mercadoria em exposição. Se há algo que organiza, que vai trazer algo de melhoria para a feira, a gente tem que estar de acordo, né? Justamente nós não podemos ser contra essa situação. Mas o problema não é só simplesmente a organização, é que não traz a melhoria, porque se tira um local onde todas as pessoas já estão acostumadas àquela feira que já é tradicional. A Secretaria de Gestão de Regionais disse que a reorganização das feiras está cumprindo critérios técnicos de padronização, higiene e normas de uso dos espaços públicos. Falou também que está conversando com os feirantes e moradores de cada região antes de colocar o projeto em prática. Diariamente você vê aqui reportagens com pessoas reclamando de buracos na rua, bueiros abertos, falta de pavimentação. No bairro Cidade 2000, em Fortaleza, o problema é um bueiro que está sem tampa e que põe pedestres e motoristas em risco. Nenhuma novidade. Diferente mesmo foi a forma como os moradores resolveram chamar a atenção. À primeira vista, a cena causa até espanto, olha só. As pernas são falsas, mas seria exatamente isso que poderia acontecer caso algum desavisado passasse ali pelo local. Além de sinalizar o buraco, as pernas para cima chamam a atenção para o problema que preocupa e incomoda quem mora ou passa pelo cruzamento da Rua Alameda das Cecílias e Avenida Central. O bueiro, que você está vendo aí com as pernas para cima, é de responsabilidade de uma companhia de telefonia móvel. E o assunto agora é futebol aqui no JC. Em cima de uma polêmica formada com a suspensão do Campeonato Cearense pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. A Federação Cearense não acatou a decisão e recorreu e disse que o Clássico das Cores vai ser realizado amanhã. Assunto que será amplamente debatido daqui a pouco, às 8h15, pelo nosso time de comentaristas do Camisa 8. Um deles já está nos estúdios e vai antecipar um pouco dessa discussão aqui no JC. Não é isso, Carlos Henrique Costa? Boa noite para você. Tudo bem, Ale? Um abraço para você, para a Bianca e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. O Camisa 8 de hoje vai discutir esse assunto, esse imbróglio que se tornou o Campeonato Cearense. Deixa eu explicar para quem não está ciente do que aconteceu. Ainda na primeira fase, o Crato havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol aqui do Estado, preventivamente, da competição por uma suspeita de manipulação de resultados. Posteriormente, após o fim da primeira fase, o Atlético Cearense, que foi rebaixado, entrou na Justiça contra o Icasa. A denúncia era que o Verdão do Cariri tinha escalado irregularmente o meia Leandro Mendes, só que na justificativa, né, o Leandro havia tomado 3 cartões amarelos e na justificativa o Icasa alegou que um dos cartões foi contra o Crato, que foi suspenso da primeira fase, e aí os jogos do Kratos teriam sido anulados. Com isso, o TJDF, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, emitiu um parecer determinando a paralisação da competição. Essa paralisação aconteceu minutos antes da partida entre Caucaia e Iguatu, que a gente tem as imagens aí. O jogo rolou lá no estádio João Ronaldo em Pacajus, 2-0 para a Raposa, os gols aí anotados pelo Bravo, o jogador do Caucaia. Só que hoje a federação recorreu da decisão e conseguiu um parecer favorável do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Enfim, vai ter Campeonato Cearense. Amanhã tem Fortaleza e Ferroviário, Clássico das Cores, tudo acontece normal, só que eu não sei até quando. É tanto problema, Bianca e Alexandre, que eu não sei nem como é que a gente vai tentar destrinchar tudo isso para o nosso torcedor que vai acompanhar o Camisa 8. Eu sei que mais tarde, 8h15 da noite, eu, Balacó, Luiz Henrique Pontes e Gomes Farias, vamos trazer todos os detalhes por aqui. Tenho certeza que a gente vai ficar acompanhando tudo aí no Camisa 8. Obrigada, viu, Carlos? É próxima segunda. E olha, essa confusão do Campeonato Cearense no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado é também um tema do comentário de Gomes Farias hoje. Fala, Farias. Meus senhores, criaram um verdadeiro imbróglio no futebol cearense. Primeiro, para os senhores entenderem, o tribunal TJD, o presidente do TJD, determinou a paralisação do campeonato até dia 11. Até dia 11. Aí a Federação Cearense de Futebol, baseado no Estatuto do Torcedor, que é uma lei federal, que diz que começou a vender ingresso, aí tem que realizar o espetáculo. Baseado, então, nisto, a Federação Cearense de Futebol
manteve o jogo do Fortaleza, está mantido para amanhã. Acontece que eu acho que a federação deveria ter, através de liminar, cassado a determinação do TJD, porque assim, sem uma liminar, sem nada, fica meio complicado. Enfim, eu entendo que piorou ainda mais o imbróglio, a confusão, e eu tenho a impressão de que vai dar muito o que falar. Contudo, vamos aguardar que tenhamos a realização do jogo, já que está marcado pela federação, e que tenhamos um belo espetáculo entre Ferroviário e Fortaleza. Boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, motorista embriagado atropela bebê de 1 ano que estava na calçada em Barbalha. E a seguir, o início do período de declaração do imposto de renda, que em 2022 vai ser menor. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. Se proteja. E proteja quem você ama. O governador Camilo Santana anunciou hoje que até 2026, todas as escolas públicas do Ceará irão funcionar em tempo integral. Para isso, Anderson Lima, serão construídas mais de 300 unidades dentro dos próximos 4 anos. Uma meta ousada, não é? Uma meta bastante ousada, viu, Alexandre? Mas o governador disse que algumas escolas vão sim ser construídas, outras, porém, vão ser apenas reformadas para receber esse modelo de ensino de tempo integral. Só este ano, em 2022, o governo está prometendo aí 60 novas unidades desse tipo. E o intuito, claro, é fazer com que 100% dessa modalidade de ensino aqui no estado passe a ser de fato integral. Todas as escolas aqui no Ceará passem a funcionar em tempo integral até 2026. Nos próximos 5 anos, aí, o investimento do estado deve girar em torno de 1.220 bilhões de reais, e o governador disse que esses recursos já estão garantidos. Atualmente, 60% das escolas têm esse modelo aqui no Ceará e outras 326 vão passar pela mudança, isso até 2026, até os próximos 5 anos. E no ensino integral a gente sabe aí que o aluno permanece na escola por 2 turnos para cumprir aí todas as atividades, inclusive aí no intervalo se divertir, se alimentar bem e todos os outros cuidados que estão disponíveis nessas escolas aqui no estado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Anderson, mais uma vez. E olha, começou o prazo para a renegociação das dívidas do FIES. De hoje até o dia 31 de agosto, o estudante pode quitar débitos com até 92% de desconto e 150 parcelas.
Rivaldo é jornalista e contratou financiamento estudantil para realizar o sonho de cursar comunicação social. Só que ainda mesmo durante o curso, ele teve muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Para pagar a parcela do FIES, ao concluir a graduação, esta mesma dificuldade permaneceu. E aí, pagar a parcela do FIES ficou impossível. Após o fim do estágio e, consequentemente, o fim da finalização do curso, eu não consegui recolocação no mercado, na área, e consegui outros trabalhos em outras áreas, por exemplo, na área administrativa, na área de eventos. E, entretanto, não foi viável conseguir pagar, após o fim do curso, as parcelas do FIES. A partir desta segunda-feira, estudantes que estão inadimplentes com fundo de financiamento estudantil podem renegociar suas dívidas com descontos bem atrativos. De acordo com o Ministério da Educação, o número de inadimplentes com mais de 90 dias em atraso chega a 51,7% dos estudantes com financiamento. O montante de atraso é de mais de 9 bilhões de reais. Para renegociar a dívida, é importante buscar o banco contratado e consultar as condições. Todo estudante que em 30 de dezembro de 2021 encontrava com seu contrato atrasado há mais de 90 dias tem direito de fazer a renegociação. Para inadimplentes com até 360 dias de atraso, ou seja, um ano, o desconto chega a 12% no saldo devedor, com a isenção de multas, juros e tendo a possibilidade de realizar o parcelamento em até 150 vezes. Já quem ultrapassa este prazo, o desconto chega a 86,5%. Esse estudante ele tem 12% de desconto para liquidar a operação dele à vista, sendo que tem mais 100% de rebate dos juros de atraso, ou ele pode reparcelar todo o saldo devedor dele em 150 meses, também com desconto do encargo em atraso. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os agentes financeiros do FIES. Cada banco tem suas particularidades de renegociação. Os aplicativos têm sido muito eficientes nesse processo. Em menos de 5 minutos, você solicita a renegociação e conclui o processo. Traduzindo, se você começou a renegociação junto com esta reportagem, garanto que antes dela terminar, você terá todo o seu procedimento finalizado. E para facilitar, ainda tem um QR Code aqui do lado da tela para lhe orientar da melhor maneira. 97% dos clientes eles podem fazer pelo app. O caso que seria necessário é se o estudante vai parcelar em 150 meses e tem um fiador. Aí ele precisa ir numa agência com os documentos, ele acompanhado do fiador, para parcelar em 150 meses. E foi liberado hoje, com uma semana de atraso, o programa da Receita Federal para a declaração do imposto de renda. O sistema passou por atualizações e, por isso, o prazo este ano vai ser bem menor. Outra novidade é que os testes de Covid também poderão ser usados como despesas médicas. Pela primeira vez, Paulo se prepara para prestar contas com a Receita Federal. Já faz algum tempo que reúne a documentação necessária para não ficar nenhuma pendência. A partir do momento que eu fui informado na minha troca de emprego, já me instruíram a procurar logo de cara um contador e fazer o armazenamento de todos os cupons fiscais, de pagamento, até mesmo de teste de Covid que a gente teve que realizar por questão de mudança de emprego, entrada em ambientes. E tudo isso porque já vão entrar, esses gastos também vão ser restituídos dentro do imposto de renda, também vão constar. O publicitário diz ainda que conhece o sistema, mas buscou a ajuda de um contador para ter mais segurança naquilo que vai declarar. Buscando entender melhor sobre o imposto de renda, a gente recebe muita orientação da internet de que é fácil de se fazer, de que a gente mesmo pode fazer, mas o correto mesmo é procurar um contador, como eu fiz, como eu fui instruído, porque assim eu vou entregar a documentação para ele, ele vai saber fazer os cálculos. O período para a entrega anual da declaração do imposto de renda começou oficialmente nesta segunda-feira em todo o Brasil. Para a Receita Federal, a obrigação vale para quem recebeu rendimentos tributáveis igual ou maior que R$ 28.559,70. Uma importância muito grande a nível de sociedade, porque você presta suas contas com o fisco, lá destacando qual é a sua equivalência patrimonial e o que você recebeu e gastou durante o exercício. O fato do imposto, né, do fruto final, ele é muito importante porque ele vai garantir, né, com que o governo, através dos 3 pilares, consiga chegar até o alcance da sociedade, através de uma boa educação, uma boa saúde e uma boa segurança. A obrigatoriedade de prestar contas com a Receita Federal completa 100 anos no Brasil em 2022, com poucas novidades para o contribuinte. A primeira delas, não tão positiva.
O prazo está menor, já que o programa foi lançado uma semana depois do previsto por conta de atualizações e estará disponível até o dia 29 de abril. Outra novidade é que os testes de Covid podem ser usados na declaração como despesas médicas, mas somente aqueles feitos em laboratórios. A obrigatoriedade é para quem recebeu rendimentos tributáveis de R$ 28.558,70 para cima, quem obteve rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, quem detém patrimônio superior a 300 milhões, os produtores rurais que faturaram no exercício de 2021 superior a 142 mil aproximadamente, e aquelas pessoas que, com o passar do tempo está tendo crescente, gostam de brincar na Bolsa de Valores, Em instantes, alunas de escola estadual de Aquiraz fazem protesto para denunciar assédio sexual cometidos por um colega. Veja também a prisão do motorista que dirigiu embriagado e atropelou um bebê na calçada em Barbalha. Metropolitana lá de Horizonte e também pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana. Como eu disse, por enquanto não há pistas em relação a esse crime e até agora ninguém foi preso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anderson. Um crime comum tem causado muitos prejuízos a comerciantes e moradores de vários bairros de Fortaleza. Estou falando do furto de fios. Os cabos são arrancados por criminosos para extrair o cobre que vai parar nas mãos dos receptadores. A Enel mapeou os 10 bairros onde os crimes mais acontecem aqui em Fortaleza. Madrugada de segunda-feira, ruas vazias. Um homem de mochila nas costas carregando sacos de lixo poderia ser confundido com um reciclador. Mas, na verdade, se trata apenas de um disfarce.
Câmeras de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança mostram o homem tentando arrancar fios elétricos de comércios no bairro Benfica. A polícia estava de olho e chega de surpresa. Já essa dupla não faz questão de disfarçar, nem se importa com o movimento de carros, e um dos homens escala o poste em busca de cabos não energizados. Depois de cortar os fios, eles aparecem atravessando a rua e são abordados pela polícia. O alvo mais comum dos criminosos são os fios de telefonia e internet, mas os cabos condutores de energia elétrica de baixa tensão também são furtados, apesar dos riscos de descargas elétricas. 5 casos foram registrados somente este ano aqui no Ceará. Parte dos envolvidos foi presa. Este ano já realizamos 5 operativos, baseados em denúncias feitas pela população e pelas investigações de nossas equipes de campo. Estas ações são apoiadas pela Secretaria de Segurança Pública, que já realizou 4 prisões em todo o estado do Ceará. A companhia energética diz que os suspeitos não têm conhecimento técnico. Mesmo assim, arriscam a própria vida em busca do cobre. O furto de condutores é uma ação realizada por pessoas que não têm nenhuma qualificação e colocam sua vida em risco porque não utilizam equipamentos de proteção. Eles deixam condutores energizados sobre o solo, deixando em situação de risco para a nossa população. Segundo a Enel, os bairros com maior índice de furto são Água Fria, Aldeota, Centro, São João do Tauape, Presidente Kennedy, Dias Macedo, Pici, Dionísio Torres, Parangaba e Cidade dos Funcionários. O material é vendido aos receptadores por um valor muito abaixo do mercado. Já o prejuízo causado por esse tipo de crime é incalculável. A companhia energética compartilha as informações das ocorrências com a Polícia Militar, que realiza abordagens e prisões das quadrilhas. Em Barbalha, um motorista que, segundo a polícia, estava bêbado, atropelou uma criança de 1 ano e 7 meses na calçada. As informações com Hugo de Leon. O motorista José de Montier Nogueira, de 66 anos de idade, foi preso em flagrante após atropelar uma criança de 1 ano e 7 meses de idade. Esse caso aconteceu no bairro Alto do Rosário, em Barbalha. A população deteve o suspeito e, por pouco, não lincha, não faz o lixamento do homem que permaneceu por algum tempo dentro do carro. A polícia foi acionada e conduziu o suspeito para a delegacia de Juazeiro do Norte, onde foi feito o flagrante. Inclusive, um exame do etilômetro comprovou que o condutor tinha ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e deve, claro, responder pelo crime que cometeu. Voltamos ao estudo. Obrigado, Hugo. E alunas de uma escola estadual de Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza, realizaram um protesto no meio da aula para denunciar um colega, também estudante, por assédio sexual. Dezenas de alunos desceram as rampas e percorreram os corredores da escola Professora Alda Façanha. Muitos seguravam papéis com pedidos de respeito e dizendo não ao assédio sexual. Os casos de assédio estariam sendo cometidos por um outro aluno da escola. Mesmo após as denúncias de várias estudantes, até agora, a direção da unidade não teria tomado providências. Minha própria filha me relatou, ela já vem me relatando há alguns dias, né? Ela até se mostrou não querer vir para a escola, mas aí eu fiquei aguardando que a escola tomasse um posicionamento, porque nós estamos falando de adolescentes de 15 anos. Nesta segunda-feira, as denúncias resultaram em uma primeira ação. Desde as primeiras horas da manhã, os pais, a direção da escola, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação estão em reunião dentro da escola Professora Alda Façanha para se chegar a uma conclusão a respeito deste fato. Agora, dentro do colégio está tendo uma reunião com todos os pais que estiveram presentes, inclusive o pai das meninas assediadas, e estão tentando resolver. A princípio, as alunas dizem que estão sendo assediadas já há um tempo. Enquanto conversávamos com as mães das alunas que teriam sido vítimas dos assédios, esta mulher, que se identificou como conselheira tutelar, tentou barrar o trabalho da nossa equipe. No momento em que abordou a nossa equipe, ela tentou impedir o nosso trabalho, pedindo para que essa reportagem não fosse ao ar, mas as mães nos autorizaram e contaram fatos e versões de o que está acontecendo lá dentro, o que aconteceu
com as filhas delas. Essa questão do assédio realmente foi sim muito grave. Foi a minha filha, uma situação que não pode acontecer aqui dentro. A Secretaria de Educação do Estado disse à nossa produção que está apurando o caso. E um professor foi proibido pela Justiça de frequentar escolas após ser denunciado por crimes de importunação e assédio sexual. O pior de tudo é que ele cometeu os crimes nas escolas onde trabalhava, né, Anderson? Isso mesmo, Bianca, lá no município de Pentecoste, aqui no Ceará. O professor está afastado das funções desde a sexta-feira. Isso aí é uma determinação da Justiça após o Ministério Público apresentar essa denúncia, inclusive depois de ouvir aí várias alunas dessa instituição. O MP, inclusive, argumenta que ele ainda teria tentado coagir pessoas durante esse processo. Houve, inclusive, protestos realizados por estudantes lá dessa escola estadual pelos possíveis crimes aí de importunação e assédio sexual que teriam sido praticados pelo professor. Foi pichado, inclusive, no muro da escola a frase: "Escola é pública, meu corpo não". O professor ele segue cumprindo essas medidas cautelares e a investigação continua. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anderson. E se você mora em Fortaleza e ainda não pagou o IPTU 2022, precisa saber que o desconto de 6% só vale até amanhã. Depois disso, quem for pagar em cota única terá 4% de desconto até abril. Caso o contribuinte opte por parcelar o imposto, será possível dividir em até 11 vezes, com valor mínimo de R$ 68,14 por parcela. E quem deseja incluir o nome do pai no registro de nascimento tem até a meia-noite de hoje para se inscrever na campanha Meu Pai Tem Nome. O link está aqui do lado no QR Code, que te leva direto para o GC+. Essa é uma campanha do governo federal que atende à necessidade de muita gente que cresceu sem um registro de paternidade. Os interessados devem fazer a inscrição online e preencher o formulário. E antes de encerrar, vamos ao momento Fê Comércio da semana. Inovar no mercado e ter amor pelo que faz são diferenciais que podem levar a caminhos surpreendentes. Eu cresci numa família de comerciantes, então quando a Meia Sola surgiu, já foi essencialmente uma questão de amor por aquilo. A Meia Sola foi criada há 36 anos atrás. Surgiu da ideia minha e da minha mãe, naquela época, de fazer uma loja diferenciada para atender um público feminino, que gostasse de moda, que quisesse estar sempre atualizada com o que existia de mais moderno, que tivesse principalmente um atendimento especializado. Quando nós abrimos a primeira loja, era uma lojinha pequenininha, atrás do Center 1, na Barbosa de Freitas. E realmente a gente se surpreendeu porque as pessoas se identificaram muito com a filosofia do negócio. Hoje a gente só trabalha com produtos femininos. Nós hoje temos 20 lojas. Dentre essas lojas, além da Meia Sola, temos também a franquia da Arezzo, da Schutz, da Ana Capri. Temos 2 outlets. Temos também loja em Juazeiro do Norte e em Sobral. Nós temos quase 300 colaboradores. Vender está essencialmente na nossa alma, no nosso sangue, e a gente tem aqui toda a nossa família participando. E isso sempre numa harmonia muito grande, porque essa paixão, esse amor que a gente tem pelo nosso negócio, ele existe em todas essas pessoas. E a gente, graças a Deus, consegue ter uma equipe também que tenha esse mesmo sentimento, porque a gente acredita muito que trabalhar com amor, a gente consegue um resultado bem melhor. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio, transformando vidas. O JC termina aqui. A seguir você confere o Jornal da Record e logo na sequência a Bíblia. Uma boa noite. Para encerrar, imagens aéreas da Avenida Santos Dumont, na altura do bairro Papicu, que está bem movimentada nesse momento agora à noite. Boa noite para você e até amanhã.